Você já se sentiu tão pequena que chegou a desejar que o chão se abrisse e te engolisse? Eu senti isso no dia mais humilhante da minha vida, em frente a 200 pessoas, quando o homem que eu amava decidiu destroçar minha alma em público, mas ele não sabia o que estava por vir. Meu nome é Marina Santos, tenho 34 anos e esta é a história de como transformei a pior noite da minha vida num primeiro dia da minha verdadeira existência. Se você já se perguntou o que acontece quando uma mulher decide que não vai mais aceitar migalhas da vida, continue lendo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa se reerguer das cinzas. Era 15 de dezembro de 2022, uma sexta-feira que deveria ser especial. Eu estava usando meu vestido azul marinho favorito, aquele que Roberto disse que me deixava apresentável. Meu cabelo estava preso em um coque elegante. Maquiagem caprichada, eu queria estar perfeita para a cerimônia de formatura de Colégio Santa Teresa, onde eu trabalhava há 8 anos como professora de educação física. A festa estava linda. Luzes douradas enfeitavam o salão do clube. As mesas estavam impecáveis com arranjos de flores brancas. Pais orgulhosos fotografavam seus filhos. Colegas conversavam animadamente. E eu me sentia parte daquela grande família escolar que havia ajudado a construir ao longo dos anos. Mas em algumas horas, minha vida inteira iria desmoronar. E o pior de tudo, eu não fazia a menor ideia do que estava para acontecer. Deixe-me te contar como tudo começou, porque para entender a reviravolta, você precisa conhecer minha história desde o início. Nasci e cresci em São Paulo, num apartamento de 2 quartos em Perdizes com minha mãe, Dona Elza, que trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Nunca mais tivemos notícias dele. Minha mãe fez de tudo para me dar uma boa educação, trabalhando até os sábados para pagar meu colégio particular. Desde pequena, eu era apaixonada por dança. Lembro-me de ficar horas na frente do espelho do meu quarto, criando coreografias para as músicas que tocavam no rádio. Minha mãe, coitada, economizava cada centavo para me pagar aulas de jazz e balé numa escolinha do bairro. Você nasceu para brilhar, Marina, ela sempre dizia, com aquele sorriso cansado, mas cheio de amor. Aos 16 anos, eu sonhava em fazer faculdade de dança, abrir meu próprio estudo, ensinar a outras meninas a descobrirem a magia do movimento. Criava coreografias complexas, participava de apresentações na escola, até ganhei alguns concursos regionais. Meu quarto estava cheio de medalhas pequenininhas, troféus de plástico dourado e fitas coloridas, meus tesouros mais preciosos. Mas a vida tinha outros planos. Minha mãe ficou doente no meu último ano do ensino médio, um câncer de mama que drenou todas as nossas economias. Tive que abandonar o flanho da dança e fazer faculdade de educação física numa universidade pública, porque era o mais próximo que conseguia chegar do que amava e ainda assim garantir um emprego estável. Foi na faculdade que conheci Roberto. Ele estava no 4º ano de Direito, 3 anos mais velho que eu, sempre bem vestido, dirigindo um Civic que o pai tinha dado de presente. Roberto era tudo que eu não tinha: segurança financeira, família estruturada, futuro garantido. Quando ele começou a me paquerar na lanchonete da universidade, eu não conseguia acreditar que alguém como ele estava interessado em mim. Você é diferente das outras, Marina, ele costumava dizer. Tem uma inocência que me encanta. Na época, eu achei que era um elogio. Hoje sei que era um prenúncio do que estava por vir. Roberto era carinhoso, atencioso, mas desde o início desencorajava minha paixão pela dança. Isso é coisa de adolescente, amor. Você precisa focar no que realmente importa, sua carreira como professora. Quando eu mostrava alguma coreografia que havia criado, ele suspirava com paciência forçada. Muito bonito, mas você não acha que é hora de amadurecer? Casei com ele em 2014, numa cerimônia linda no clube do pai dele. Eu estava radiante no meu vestido de noiva, achando que havia encontrado meu príncipe encantado. Roberto já estava trabalhando num escritório de advocacia conceituado, ganhando bem, e me prometeu que cuidaria de mim para sempre. Nos mudamos para um apartamento de 3 quartos em Perdizes, irônico, no mesmo bairro da minha infância, mas agora numa versão muito mais sofisticada. Roberto escolheu tudo: a decoração, os móveis, as cores das paredes.
Você não tem muito bom gosto para essas coisas, amor. Deixa que eu resolvo. Ele dizia com aquele sorriso condescendente que eu aprendi a aceitar como normal. Durante os 8 anos de casamento, construí minha carreira no Colégio Santa Teresa. Amava dar aulas, ver os alunos se desenvolverem, participar dos eventos escolares. Criei um projeto de dança para as crianças menores que fez muito sucesso. Mas Roberto sempre minimizava. É legal seu hobbyzinho na escola, mas não confunda isso com algo profissional. Minha melhor amiga na escola era Camila, a coordenadora pedagógica. Ela havia chegado há 5 anos e rapidamente nos tornamos inseparáveis. Camila era solteira, ambiciosa, sempre comentava como Roberto era sortudo de ter uma esposa tão dedicada. Almoçávamos juntas todos os dias. Eu contava para ela minhas frustrações no casamento, os meus sonhos ainda meio adormecidos de ter um estúdio próprio. Um dia você vai voar, Marina, ela dizia. Só precisa de coragem. Eu confiava completamente nela. Era minha confidente, minha irmã de coração, a pessoa que me encorajava nos momentos de dúvida. Roberto e eu nunca conseguimos ter filhos. Tentamos por anos, fiz todos os exames possíveis, ele sempre recusava fazer os dele. O problema não sou eu, afirmava com certeza absoluta. Esse era outro buraco no meu coração. Eu morria de vontade de ser mãe, mas Roberto dizia que talvez fosse melhor assim. Imagina se tivéssemos uma filha e ela puxasse essas suas fantasias de bailarina? Aos poucos eu fui me apagando. Parei de criar coreografias, guardei minhas sapatilhas no fundo do armário, aceitei que minha vida era aquela, uma professora dedicada, uma esposa obediente, uma mulher sem grandes ambições. Roberto havia me convencido de que sonhar era perda de tempo. Mas no fundo, muito no fundo, ainda havia uma chama pequenina que insistia em não se apagar completamente. Era por isso que, às vezes, quando Roberto saía para jogar futebol com os amigos, eu colocava uma música no fone de ouvido e dançava sozinha na sala, só por alguns minutos, só para lembrar que ainda estava viva por baixo de tanta conformidade. Se eu soubesse o que estava para acontecer naquela festa de formatura, talvez tivesse me preparado melhor. Ou talvez não. Talvez fosse necessário ser pega completamente desprevenida para que minha verdadeira força finalmente emergisse das profundezas onde eu havia enterrado. Olhando para trás, percebo que os sinais estavam todos ali. Eu apenas não quis vê-los, ou talvez não soubesse como interpretá-los. Roberto estava diferente nos últimos meses de 2022. Mais distante, sempre no celular, chegando tarde do trabalho com desculpas elaboradas sobre casos complexos e clientes exigentes. Começou sutilmente. Roberto, que sempre foi controlador com o nosso dinheiro, ficou ainda mais restritivo. Precisamos economizar, Marina. O escritório está passando por uma fase difícil, dizia. Mas continuava comprando roupas caras e saindo para jantares que custavam mais do que meu salário semanal. Uma manhã, encontrei um recibo no bolso do paletó dele, R$ 850 em uma joalheria. Quando perguntei sobre o que havia comprado, ele ficou irritado. Era um presente para a secretária do escritório. Ela está se aposentando. Por que você não pode confiar em mim? Eu me senti péssima por ter questionado. Roberto sempre me fazia sentir como se eu fosse paranoica, possessiva, inadequada. Desculpa, amor, eu sei que você não faria nada errado, murmurei, engolindo a desconfiança que crescia no meu peito. As mudanças na escola também eram estranhas. Camila, que sempre foi minha parceira em tudo, começou a evitar conversas mais íntimas. Quando eu comentava sobre problemas no meu casamento, ela desconversava rapidamente. Ah, Marina, todos os casais passam por fases. Você está dramatizando. Roberto começou a ir nas festas da escola. Antes ele sempre dizia que eventos escolares eram perda de tempo. Mas de repente estava presente em cada reunião de pais, cada apresentação, cada festa junina. Quero apoiar sua carreira, justificava. Eu ficava feliz, pensando que finalmente ele estava valorizando o meu trabalho. Mas havia algo na forma como ele cumprimentava Camila. Um aperto de mão que durava alguns segundos a mais, um sorriso que não combinava com a formalidade que ele mantinha com outros colegas. Uma vez, flagrei os dois conversando no corredor, sussurrando como se compartilhassem um segredo. Quando me aproximei, pararam imediatamente de falar. Sobre o que vocês estavam conversando?
Perguntei com naturalidade. Questões administrativas chatas, respondeu Camila, rapidamente. Roberto apenas concordou com a cabeça. Meu telefone também começou a me incomodar. Roberto sempre teve acesso às minhas senhas. Aliás, fui ele quem insistiu nisso porque casais não devem ter segredos. Mas percebi que ele estava mexendo no meu celular com mais frequência, sempre quando eu estava no banho ou dormindo. Em setembro de 2022, as coisas se intensificaram de uma forma que deixou meu estômago constantemente embrulhado. Roberto começou a questionar cada centavo que eu gastava, mesmo sendo dinheiro do meu próprio salário. R$ 25 numa farmácia? Para quê? Perguntava, examinando o extrato bancário como se fosse um investigador. Quando eu explicava que havia comprado absorventes e remédio para dor de cabeça, ele fazia uma expressão de desaprovação. Você precisa aprender a economizar melhor, Marina. Mas, ao mesmo tempo, Roberto estava gastando muito mais. Roupas novas toda semana, perfumes caros, uma academia premium que custava R$ 300 por mês. É investimento na minha carreira, dizia quando eu ousava questionar. Advogado precisa ter boa aparência. Na escola, Camila foi promovida a vice-diretora. Uma promoção meteórica que ninguém esperava, especialmente porque havia professores com muito mais tempo de casa e qualificação. Quando parabenizei ela, sua reação foi estranha, um misto de alegria e culpa que não conseguiu disfarçar. Você merece, Camila. Sempre foi muito competente, eu disse sinceramente. Obrigada, Marina. Você é uma amiga incrível. Respondeu, evitando meu olhar. Roberto começou a me criticar mais abertamente. Meu peso, minha roupa, minha forma de falar. Você tá meio relaxada, amor. Não seria bom fazer uma dieta? Talvez cortar esse cabelo? Cada comentário era uma facada pequena na minha autoestima, que já não estava lá essas coisas. O pior foi quando ele começou a ridicularizar abertamente minha paixão pela dança, especialmente na frente de outras pessoas. Em um jantar com amigos dele, quando alguém comentou sobre um espetáculo de dança que havia assistido, Roberto riu alto. A Marina aqui ainda sonha ser bailarina, imaginem, aos 34 anos. Todos riram e eu senti meu rosto esquentar de vergonha. Eu não sonho em ser bailarina, só gosto de dança. É a mesma coisa, Roberto continuou. Mulher adulta fantasiando que é adolescente? Cheguei em casa naquela noite e chorei no banheiro, com a água do chuveiro abafando meus soluços. Pela primeira vez em anos, senti uma raiva profunda crescendo dentro do meu peito. Mas a sufoquei rapidamente. Roberto sempre dizia que mulheres raivosas eram feias e ninguém as amava. A bomba explodiu numa tarde de novembro, 3 semanas antes da festa de formatura. Eu havia saído mais cedo da escola porque estava com uma crise de enxaqueca e decidi ir para casa descansar. Roberto não sabia que eu tinha voltado cedo. Eu sempre avisava minha chegada, mas dessa vez esqueci por causa da dor de cabeça. Abri a porta do apartamento e ouvi vozes vindas do quarto. Uma era claramente a de Roberto. A outra... Meu coração parou quando reconheci a risada de Camila. Fiquei paralisada no hall de entrada, tentando processar o que estava ouvindo. Não eram apenas vozes, eram sussurros íntimos, risos baixos, o barulho inconfundível da cama rangendo. "Quando você vai contar para ela?" ouvi Camila perguntar. "Logo, amor. Preciso organizar as coisas direitinho. Marina é muito dependente. Não quero que ela faça cena." Respondeu Roberto com uma voz que eu nunca havia escutado antes. Terna, carinhosa, do jeito que ele costumava falar comigo nos primeiros anos de namoro. "Ela vai ficar devastada", disse Camila, mas sua voz não demonstrava pena real. Era mais uma constatação factual. "Por um tempo, mas vai ser melhor para todos. Você viu como ela reagiu quando comentei sobre a dança? A Marina tá presa no passado, não evoluiu. Preciso de uma mulher à minha altura." Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede, tentando respirar, tentando entender que minha vida estava desmoronando bem ali, naquele momento. "E o plano da escola? Vai dar certo?" perguntou Camila. "Claro! Com você como diretora, vai ser fácil dispensar a Marina.
Inventamos qualquer desculpa. Corte de gastos, reestruturação. Ela não vai ter como se sustentar sozinha. Coitadinha, mas você tá certo, ela é muito acomodada. Nunca vai conseguir nada grande na vida. Eles riram juntos e aquele som foi como vidro partido dentro do meu peito. Consegui me mover em silêncio até a cozinha, peguei minha bolsa que havia deixado na bancada e saí do apartamento sem fazer barulho. Só no elevador, descendo, é que eu comecei a tremer descontroladamente. 8 anos de casamento. 15 anos de amizade. Tudo mentira. Voltei para a escola em estado de choque. Sentei no meu carro no estacionamento e chorei até não ter mais lágrimas. Como eu pude ser tão cega? Como não percebi que as 2 pessoas em que eu mais confiava no mundo estavam me traindo havia sabe Deus quanto tempo? Mas sabe qual foi o pior de tudo? Não foi a traição. Foi ouvir Roberto falar de mim como se eu fosse um fardo, um obstáculo na vida dele, como se todos esses anos de dedicação, de amor, de apoio à carreira dele não valessem nada. Aquela noite, quando Roberto chegou em casa, agi como se nada tivesse acontecido. Como foi seu dia, amor? Perguntei com a voz mais normal que consegui fingir. Ele respondeu com as mentiras de sempre. Corrido, muitos processos, reunião até tarde, jantar silencioso, televisão. Roberto mexendo no celular, provavelmente conversando com Camila. Eu observava seus gestos familiares e sentia como se estivesse vendo um estranho. 8 anos compartilhando a cama com alguém que eu não conhecia de verdade. Naquela noite, deitado ao lado dele, fingindo dormir, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir exatamente há quanto tempo isso estava acontecendo, qual era exatamente o plano deles, e ia me preparar porque estava por vir. Porque uma coisa eu tinha certeza. Depois do que eu vi, minha vida nunca mais seria a mesma. A única questão era se eu ia deixar eles me destruírem completamente ou se eu ia encontrar uma forma de me reconstruir das cinzas. Você já tentou agir normalmente quando seu mundo inteiro desabou? É como representar uma peça de teatro onde você esqueceu todas as falas, mas a plateia não pode saber. Durante 3 semanas, vivi exatamente isso. De manhã, acordava ao lado de Roberto, preparava café, conversava sobre o tempo. À tarde, almoçava com Camila, sorrindo enquanto ela me olhava nos olhos e fingia se preocupar com meus problemas conjugais. À noite, jantava com meu marido, assistia a televisão, fingia que não sabia que ele estava enviando mensagens para minha melhor amiga bem ao meu lado. Mas por dentro, eu estava planejando. A primeira coisa que fiz foi instalar um aplicativo de gravação no meu celular. Não sabia exatamente para que usaria, mas intuía que precisaria de evidências. Comecei a documentar tudo. Horários que Roberto chegava em casa, mentiras que contava, gastos estranhos que descobria. Abri uma conta bancária secreta numa agência perto da escola. Não tinha muito dinheiro próprio. Roberto sempre controlou nossas finanças, mas consegui reunir R$ 3.500 da minha pequena poupança pessoal que ele desconhecia. Era pouco, mas era meu. Conversei discretamente com Dona Lúcia, secretária da escola há 20 anos e pessoa mais discreta que conhecia. Dona Lúcia, a senhora sabe se há algo estranho acontecendo na administração? Mudanças que estão vindo aí? Ela olhou ao redor, certificou-se de que estávamos sozinhas e sussurrou. Mariana, querida, você não ouviu de mim, mas ouvi dizer que vão reestruturar alguns setores. E seu nome foi mencionado numa reunião fechada com a nova diretoria. Meu coração acelerou. Como assim mencionado? Cortes. Dizem que educação física não é prioridade. Mas isso não faz sentido, você é uma das professoras mais queridas. Dona Lúcia parecia genuinamente preocupada. Obrigada por me avisar, disse forçando um sorriso. Vou me preparar. E foi exatamente isso que fiz. Procurei um advogado trabalhista, Dr. Carlos, que atendia numa sala pequena perto do metrô, longe de qualquer lugar onde Roberto ou Camila pudessem me ver. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes pessoais. Se te demitirem sem justa causa após 8 anos de trabalho, você tem direito a uma indenização considerável, ele explicou. Mas se conseguir provar que foi demissão por perseguição ou vingança pessoal,
o valor pode ser muito maior. Como eu provaria isso? Evidências, conversas, e-mails, testemunhas. Qualquer coisa que demonstre que a demissão foi por motivos pessoais, não profissionais. Saí dali com uma estratégia clara. Se eles queriam me demitir para limpar o caminho, eu faria isso custar caro. Em casa, comecei a observar Roberto com outros olhos. Não mais como esposa apaixonada, mas como investigadora. Notei coisas que antes passavam desapercebidas. Ele sempre tomava banho quando chegava do trabalho, sempre carregava o celular para o banheiro, sempre tinha explicações muito elaboradas para os seus atrasos. Uma noite, enquanto ele dormia, peguei o notebook dele. A senha era meu aniversário, patético considerando que estava me traindo. Não mexo em computador dos outros, mas circunstâncias extremas pedem medidas extremas. Encontrei tudo nos e-mails. Conversas com Camila desde janeiro de 2022, quase um ano de traição. As mensagens eram repugnantes, ele falando de mim como se eu fosse um obstáculo, ela concordando que eu era limitada e sem visão de futuro. Tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Ela assumiria a direção da escola, me demitiriam, Roberto pediria o divórcio e ficaria com tudo. Havia também mensagens sobre o apartamento. Roberto havia transferido a propriedade apenas para o nome dele 6 meses antes, sem me contar. Legalmente, eu não teria direito a nada, já que nunca trabalhei com carteira assinada antes da escola e não tínhamos outros bens em comum. Mas a mensagem que mais me marcou foi de outubro. Amor, mal posso esperar para nos livrarmos da Marina de vez. Imagina a cara dela quando descobrir que não vai ter onde morar nem dinheiro para se sustentar. Talvez finalmente cresça e pare com essas fantasias de bailarina aos 34 anos. Quem sabe consegue um emprego de faxineira. É mais o nível dela mesmo. E a resposta de Camila. Você é terrível. Mas tá certo. Ela precisa de um choque de realidade. Sempre foi muito acomodada. Imprimi tudo. Cada conversa, cada plano, cada humilhação. Guardei numa pasta que escondi no meu armário da escola. A segunda descoberta era ainda pior. Camila estava grávida de 4 meses. Havia exames médicos salvos no computador de Roberto. Eles estavam planejando oficializar a relação na festa de formatura. Roberto anunciaria o divórcio e o bebê, na mesma noite, na frente de toda a comunidade escolar. Vai ser perfeito, dizia uma mensagem dele. Todo mundo vai ver que eu escolhi uma mulher de verdade, não uma sonhadora fracassada. Naquela noite, chorei mais uma vez no banheiro. Mas foi diferente. Não era mais choro de desespero. Era choro de raiva. Uma raiva limpa, focada, poderosa. Eles queriam me humilhar publicamente? Queriam me ver destruída? Queriam provar que eu era um fracasso? Perfeito. Ia dar para eles exatamente o que queriam, mas não da forma que esperavam. Comecei a me arrumar diferente. Nada muito óbvio, apenas detalhes. Um batom mais marcado, cabelo mais solto, postura mais ereta. Roberto até comentou: "Você está diferente, Marina. Mas, sei lá, mais presente." "Estou apenas me cuidando melhor", respondi com um sorriso que não chegava aos olhos. 3 dias antes da festa, fiz algo que não fazia há anos. Dancei. Roberto havia saído para encontrar clientes e eu coloquei uma música alta, Stronger, da Kelly Clarkson, e dancei na nossa sala como se minha vida dependesse disso. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em meses, me senti viva de verdade. Meu corpo lembrou de cada movimento, cada ritmo, cada emoção que eu havia enterrado. Por 20 minutos, não fui a esposa traída ou a amiga enganada. Fui apenas Marina, dançando com toda a força que ainda restava dentro de mim. Quando a música acabou, olhei no espelho da sala e vi algo que não via há muito tempo. Uma mulher com fogo nos olhos. Roberto voltou para casa naquela noite e me encontrou cozinhando, cantarolando baixinho. "Você parece feliz", disse desconfiado. "Estou ansiosa para a festa de formatura", respondi. "Vai ser uma noite inesquecível." Ele sorriu pensando que eu não fazia ideia do que estava por vir. Como ele estava enganado. A noite de 15 de dezembro chegou como uma tempestade esperada. Eu estava preparada, mas meu coração ainda batia descompassado quando entrei no salão do clube ao lado de Roberto. Usei meu vestido azul marinho, o mesmo que Roberto disse que me deixava apresentável. Mas desta vez eu sabia exatamente por que eu havia escolhido. Não para agradá-lo, mas para que ele lembrasse para sempre desta noite, toda vez que visse aquela cor.
O salão estava lindo, exatamente como eu havia imaginado ao ajudar na decoração durante as semanas anteriores. Luzes douradas, arranjos de flores brancas, mesas impecáveis. Tudo perfeito para o espetáculo que estava prestes a começar. Camila chegou pouco depois, radiante num vestido preto que disfarçava bem a barriga de 4 meses. Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu aprendera a reconhecer. Marina, você tá linda. Que noite especial, não é? Vai ser inesquecível mesmo, respondia, e pela primeira vez em semanas, meu sorriso foi genuíno. Roberto estava nervoso. Continuava checando o celular, ajeitando a gravata, olhando discretamente para Camila. Às 21h30, ele se aproximou de mim. Marina, preciso fazer um discurso como paraninfo. Você não se importa se eu falar algumas coisas pessoais? Claro que não, amor. Fale o que estiver no seu coração, respondi docemente. Ele beijou minha testa, um gesto que antes me derretia e agora me fazia sentir nojo. Você é incrível, sempre tão compreensiva. Às 22h chegou o momento. Roberto subiu ao palco, pegou o microfone e o salão silenciou respeitosamente. Mais de 200 pessoas, pais, alunos, colegas, toda a diretoria da escola olhavam para ele com expectativa. Boa noite a todos. Como paraninfo desta turma maravilhosa, gostaria de falar sobre recomeços, sobre ter coragem de buscar a verdadeira felicidade. Meu estômago se contraiu. Ele estava realmente fazendo isso. Às vezes na vida, descobrimos que estamos no caminho errado, que as pessoas ao nosso lado não cresceram conosco, ficaram presas em fantasias juvenis, em sonhos que não combinam com a vida adulta. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras. O discurso estava estranho para um paraninfo. Por isso, hoje, nesta noite especial, quero anunciar que estou me divorciando da minha esposa, Marina. Um murmúrio de choque tomou o salão. Vi algumas pessoas virando para me olhar. Mantive o rosto impassível, como havia ensaiado. Roberto continuou implacável. Marina nunca conseguiu amadurecer. Aos 34 anos ainda sonha em ser bailarina, ainda vive de fantasias infantis. Eu merecia uma mulher à minha altura, uma mulher de verdade. O murmúrio se transformou em silêncio mortal. 200 pessoas assistindo minha humilhação pública. Esta mulher de verdade está aqui conosco hoje. Camila, nossa nova diretora. Está esperando um filho meu há 4 meses. Nós nos apaixonamos de verdade, construímos algo real, não baseado em ilusões juvenis. Camila se levantou elegantemente e subiu ao palco, colocando a mão na barriga num gesto teatral. Alguns aplausos tímidos, mais por confusão do que por aprovação. Marina representa o passado. Roberto continuou, olhando diretamente para mim. Uma mulher sem ambição, que desperdiçou minha vida com seus sonhos bobos de dançarina. Camila representa o futuro, uma mulher forte, ambiciosa, que entende o que significa crescer. Era minha deixa. Levantei-me lentamente com a dignidade que havia praticado no espelho do meu quarto. Todas as cabeças se viraram para mim. O salão ficou em silêncio absoluto. Posso falar também? Perguntei com voz calma, pegando o microfone que alguém nerdosamente me passou. Roberto e Camila se entreolharam no palco, claramente não esperando por isso. Roberto tem razão numa coisa, comecei, olhando diretamente para ele. Esta noite é sobre recomeços, e eu quero agradecer a ele por me dar a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou. Retirei da minha bolsa a pasta com todas as evidências que havia coletado. Roberto, você disse que vive de fantasias, mas sabe qual é a diferença entre sonhar e ser desonesto? Eu sonhava com dança. Você mentiu para 200 pessoas hoje. Abri a pasta e comecei a ler. Janeiro de 2022. Amor, mal posso esperar para nos livrarmos da Marina de vez. Imagina a cara dela quando descobrir que não vai ter onde morar. Assinado Roberto, para Camila. O salão explodiu em murmúrios chocados. Vi algumas pessoas virando para me olhar. Outubro de 2022. Ela precisa de um choque de realidade. Sempre foi muito acomodada. Assinado Camila, nossa querida nova diretora, falando da professora que considerava melhor amiga. Camila empalheceu no palco. Roberto tentou pegar o microfone. Marina, você não pode.
Posso e vou, cortei eu, afastando-me dele. Vocês planejaram isso há 1 ano. Me demitir, me deixar sem dinheiro, me humilhar publicamente? Tudo documentado nos e-mails de vocês, que, por sinal, Roberto salvou no computador cuja senha é meu aniversário. Irônico, não? O silêncio era ensurdecedor. Vi pais de alunos gravando com celulares, professores em choque, a diretoria claramente furiosa. Mas sabem de uma coisa? Vocês me fizeram um favor. Porque durante estas 3 semanas, desde que descobri a traição, eu me lembrei de quem eu realmente sou. Tirei os sapatos e coloquei no palco. Soltei o cabelo do coque elegante. Roberto, você sempre ridicularizou meus sonhos bobos de bailarina. Camila, você fingia me apoiar enquanto planejava minha destruição pelas costas. Vocês queriam me ver fracassada, humilhada, sem valor? Comecei a me mover pelo palco. Cada passo uma pequena coreografia. Mas eu não sou a mulher fraca que vocês construíram na cabeça de vocês. Eu sou Marina Santos, tenho 34 anos, sou professora há 8 anos e sim, sou bailarina. Sempre fui. Vocês apenas me convenceram a esconder isso de mim mesma. E então fiz algo que não fazia há anos. Dancei. Ali mesmo, no palco, na frente de 200 pessoas, com meu vestido azul marinho e os pés descalços. Não foi uma coreografia complexa, apenas movimentos simples, mas cheios de uma emoção tão pura que o salão ficou hipnotizado. Quando parei, o silêncio durou alguns segundos antes de alguém começar a aplaudir. Então outros se juntaram, até que o salão inteiro estava de pé aplaudindo. Roberto, continuei, pegando o microfone novamente. Você transferiu nosso apartamento para seu nome sem me contar. Esvaziou nossas contas conjuntas e planejou me deixar sem nada. Camila, você usou sua posição na escola para me perseguir profissionalmente. Vocês acham que são espertos, mas foram amadores. Mostrei outros papéis. Consulta com o advogado trabalhista, cópias de todos os e-mails de vocês, comprovantes das transferências bancárias ilegais. Vocês não apenas me traíram, cometeram crimes. Roberto tentou sair do palco, mas eu continuei. Fique aí, Roberto. Você quis fazer isso em público, agora aguenta em público. Camila, você também. A plateia merece saber o tipo de pessoa que está dirigindo a escola dos filhos deles. Olhei para a plateia. Pais, responsáveis, colegas, vocês estão vendo aqui a verdadeira face da nova administração. Uma diretora que persegue funcionários por questões pessoais e um homem que rouba da própria esposa. Você está louca? Gritou Roberto. Louca? Não, Roberto. Estou lúcida pela primeira vez em anos. Virei-me para Camila. E você, Camila, minha querida ex-melhor amiga, vai aprender que conquistar cargo através de chantagem e traição tem consequências. Peguei o microfone uma última vez. Esta festa era para celebrar os jovens que estão começando suas jornadas. Que eles aprendam com vocês dois o que não fazer na vida. Nunca pisem nos outros para subir. Nunca traiam quem confia em vocês. E nunca subestimem a força de uma mulher que vocês tentaram destruir. Desci do palco com a cabeça erguida, peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. O salão se abriu como um mar, com pessoas sussurrando, algumas me cumprimentando baixinho, outras gravando tudo. Na porta, virei-me uma última vez. Ai, Roberto, pode ficar com o apartamento. Onde eu vou, não vou precisar da sua aprovação para ser quem eu sou. Saí do clube sob o céu estrelado de dezembro, respirando fundo pela primeira vez em meses. Meu telefone estava tocando insistentemente. Roberto, Camila, números desconhecidos. Desliguei tudo. Por um momento, fiquei parada na calçada, processando o que acabara de acontecer. Havia queimado todas as pontes, exposto minha vida íntima para 200 pessoas, desafiado 2 adultos poderosos. E sabe como eu me senti? Livre. Completamente
absolutamente livre. As próximas 48 horas foram como um furacão. Vídeos da minha apresentação viralizaram nas redes sociais. Vários pais haviam gravado tudo e compartilhado, indignados com o comportamento de Roberto e Camila. Hashtag Justiça pra Marina começou a circular no Twitter local. Na segunda-feira, recebi uma ligação do Dr. Carlos, meu advogado. Marina, você precisa vir aqui urgentemente. Temos trabalho pela frente. Roberto havia tentado entrar com uma liminar, me acusando de difamação e calúnia. Camila fez o mesmo, mas ambos cometeram um erro fatal. As evidências que apresentei eram irrefutáveis. Eles se enterraram, explicou o Dr. Carlos. Os e-mails provam perseguição trabalhista, conspiração para causar dano financeiro e, no caso dele, apropriação indébita dos bens conjugais. Sem falar que tudo foi planejado usando computadores e e-mails institucionais da escola. A mantenedora do Colégio Santa Teresa me procurou na terça-feira. Dona Helena, a proprietária, estava visivelmente constrangida. Marina, querida, eu não fazia ideia do que estava acontecendo? Camila me apresentou uma versão completamente diferente sobre sua saída. Que versão? Perguntei. Que você estava com problemas pessoais, faltando muito, desestabilizada. Ela disse que seria melhor para todos se você fosse realocada. Mostrei para Dona Helena todos os documentos. Sua expressão mudou de constrangimento para fúria. Esta mulher usou minha escola para perseguição pessoal e ainda por cima está grávida de um homem casado? No final da semana, Camila foi demitida por justa causa. A escola descobriu que ela havia manipulado relatórios sobre mim, inventado faltas que nunca aconteceram e usado recursos da instituição para comunicação pessoal com Roberto. Mas as consequências foram além da demissão. O Conselho de Pais exigiu explicações formais. Várias famílias transferiram seus filhos, alegando que não confiavam mais na integridade da administração. A escola perdeu 30% dos alunos em um mês. Roberto teve problemas ainda piores. O escritório de advocacia onde trabalhava soube da história através dos sócios, que tinham filhos na escola. Uma investigação interna descobriu que ele usara tempo de trabalho para planejar a traição, além de utilizar recursos do escritório para presentes para Camila. Conduta incompatível com os valores da firma. Foi o comunicado oficial. Roberto foi demitido e ainda enfrentou um processo por danos morais à imagem do escritório. A Ordem dos Advogados de São Paulo também abriu uma sindicância. Usar conhecimento jurídico para prejudicar a própria esposa financeiramente é considerado falta ética grave. Em questão de 2 semanas, Roberto perdeu o emprego, a reputação e descobriu que Camila não estava interessada em um homem sem dinheiro e com um nome sujo na praça. Ela terminou o relacionamento por WhatsApp e voltou para a casa dos pais no interior. O apartamento? A justiça determinou que a transferência feita sem o meu conhecimento era fraudulenta. Roberto foi obrigado a vender e dividir o valor comigo. Fiquei com 180 mil da venda. A indenização trabalhista foi ainda maior. R$ 95 mil por perseguição, danos morais e conspiração para prejudicar minha carreira. Mas sabe qual foi a melhor consequência de todas? 3 pais de alunos me procuraram oferecendo sociedade em um estúdio de dança. Vimos seu talento naquela noite, disse o Dr. Marcos, pai da Júlia. Você tem algo especial. Queremos investir nisso. Hoje, 2 anos depois daquela noite que mudou minha vida, estou sentada na recepção do meu 3º estúdio Renascer Dança, em Perdizes, a 2 quadras do antigo apartamento que dividia com Roberto. Minha empresa tem 800 alunas regulares, 15 professoras funcionárias e faturamento mensal de R$ 180 mil. Desenvolvemos um método único que combina a dança terapêutica com o empoderamento feminino, atendendo mulheres que passaram por traumas similares ao meu.
o Instituto Renascer se tornou referência em São Paulo. Temos parcerias com psicólogas, assistentes sociais e até um programa de bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Minha história virou caso de estudo em cursos de administração, não como exemplo de vingança, mas como exemplo de resiliência e reconstrução. Casei com Daniel há 6 meses. Ele é documentarista e me conheceu quando estava gravando um filme sobre superação feminina. Nossa história de amor é tudo o que a anterior não foi. Parceria real, admiração mútua, apoio incondicional aos sonhos um do outro. Moro agora numa cobertura de 150 metros quadrados, que comprei à vista com o lucro da empresa. Tenho um estúdio de dança particular em casa, onde ainda crio coreografias para mim mesma, só pelo prazer de me mover. Roberto trabalha como advogado autônomo num escritório compartilhado. Ouvi dizer que tenta reconstruir a carreira, mas a reputação manchada o segue. Ele me enviou algumas mensagens pedindo perdão, dizendo que estava confuso na época. Nunca respondi. Camila voltou para sua cidade natal com a filha. Trabalha numa escola municipal e, pelo que soube, nunca mais conseguiu cargo de liderança. A filha dela tem agora 1 ano e meio, uma criança inocente que não tem culpa das escolhas da mãe. Antônia, minha primeira professora de dança depois da separação, trabalha comigo agora. Aos 69 anos, ela é coordenadora pedagógica do Instituto e minha conselheira pessoal. Você floresceu, minha filha, ela diz sempre. Era só questão de encontrar o solo certo. Semana passada recebi um cartão no correio. Era de Roberto. Parabéns pelo sucesso. Eu estava errado sobre você. Sorri, rasguei sem hesitar e joguei no lixo. Algumas pessoas merecem nossa energia apenas uma vez na vida. O que mais me orgulho não é o sucesso financeiro, é ver as mulheres que passam pelo Instituto se redescobrindo. Tenho alunas de 16 a 70 anos, cada uma com sua história, seus traumas, seus sonhos adormecidos. Quando vejo uma delas dançando pela primeira vez depois de anos se achando incapaz, lembro de mim mesma naquela noite de dezembro. Minha frase preferida está escrita em letras douradas no espelho principal do estúdio. A humilhação foi o preço que paguei para descobrir quem eu realmente sou. Porque foi isso que aprendi. Às vezes, precisamos ser completamente destruídas para descobrir que somos indestrutíveis. Às vezes, precisamos que alguém tente nos enterrar para descobrir que somos sementes. Se você está lendo essa história e reconhece algo em sua própria vida, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Seus sonhos não são bobos, suas paixões não são infantis, e sua idade não é limitação para recomeçar. Hoje tenho 36 anos, sou empresária, esposa, mentora e sim, bailarina. Tudo o que Roberto disse que eu nunca seria. A vingança não foi planejada, foi simplesmente viver plenamente a vida que ele tentou me impedir de ter. E sabe de uma coisa? Esta é apenas o começo da minha história. Se você já passou por algo parecido, deixe nos comentários. De qual cidade você está lendo? Qual foi seu momento de virada? Porque juntas somos mais fortes. Juntas renascemos.